Estamos começando, é quarta-feira e mais um Tendência Entrevista está aqui, sempre na faixa das 18 horas aqui no Tendência, né? Dá para dar uma arrumadinha no olho ainda, né? Mas é isso, na janelinha aqui do lado hoje nós temos o Paulinho Rico. Paulinho, cara, o Paulinho, que coisa boa ter o Paulinho com a gente. Nós temos falado de muitas coisas, nós temos falado de campanha de vacinação, nós temos falado de estratégias de governo, teve o deputado Sanderson, falou sobre tudo isso com a gente esses dias. Nós temos falado sobre as questões locais da saúde com os secretários de saúde dos municípios, com o Vitor Ilha lá da Vigilância Sanitária de Tramandaí, não é? E outros virão. Mas hoje nós temos um papo mais, vamos dizer que é um papo mais light, assim, né? Mais tranquilo, se bem que nem tanto, porque estão inseridos dentro disto tudo e foram atingidos primeiro por tudo, né, pelo vírus. São os músicos, os cantores, né, as bandas, o pessoal das artes cênicas, os artistas de um modo geral. E o Paulinho vai falar sobre tudo isso com a gente hoje. E vamos lá, Paulinho, mais uma vez, que prazer te ter aqui conosco no Tendência, né? Não é a primeira vez, outra vez teve violão, música, né? Que negócio legal. Como é que tu tá? Tudo bom, Claudinho? Tudo Grande bom. prazer sempre poder fazer parte desse meio de comunicação tão legal e que traz tanta informação pertinente, né? Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Que isso, Paulinho. Pois é. E agora, Paulinho, nós estamos, parece que no meio desta travessia muito delicada. Como é que tá aí, cara? Como é que estão aí os nossos artistas, a tua turma, os shows pararam, tudo parou? Como é que ficou? Tu sempre teve uma produção musical muito rica, né? Sempre apresentando projetos novos e agora esse momento maluco que o cara tem que fazer meio que em contrição em casa. Como é que está indo? Pois é, bicho, espero que nós estejamos, né? Eu não sou um anunciante do apocalipse, mas eu não consigo ser muito otimista quanto ao fim disso tudo que nós estamos vivendo, por conta de tudo que a gente sabe no meio político que o nosso país se encontra. Mas torço, né, como todo mundo, que a gente consiga, o mais breve possível, poder voltar ao caminho de chegarmos na normalidade, né? Porque, passou a pandemia, ou todo mundo vacinado, de repente, o, o, a sociedade já vai se organizar, a parte financeira do país se organiza? Não, né? Eu acho que a gente, Não. infelizmente, vai sofrer ainda lástimas muito grandes em decorrência disso tudo que a gente está vivendo. E, não diferente de muitos ramos, o nosso setor, sim, cultural, musical, sofreu, assim, está sofrendo drasticamente. Temos algumas coisas que nos ampararam, que estão a caminho de voltar, mas está bastante complicado, sim. Parece que a gente está sofrendo uma decantação, na verdade, né? E eu vou te perguntar assim, ó, nós vimos numa cena na música muito única, né? Até antes da pandemia agora, né? Era o funk no Rio de Janeiro, um movimento que tem naturalmente sua importância na cena artística e cultural do país. O sertanejo universitário que veio e trouxe outras ramificações do sertanejo e que trouxe muitas mulheres para a música também, né? Jovens, né? Mulheres para a música. Isso também é legal. E agora eu te pergunto, e a música popular brasileira e o velho e bom rock and roll, será que dão uma respirada a fundo e voltam voltam à cena com mais força nesse momento agora? O que tu acha disso? Torcemos? Parece que o Paulinho caiu lá, né? Vamos recuperar o Paulinho, né? É sempre muito legal falar com o Paulinho, extremamente legal a gente bater um papo com o Paulinho. Ele tem muito para dizer pra gente, né? Um cara de uma caminhada incrível aí, né? E como todos os artistas, ele está vivendo essa dificuldade da pandemia, essa coisa difícil da pandemia, né? Então todos eles vivendo isso com a gente, né? E isso é muito legal da gente saber da importância das experiências. Há poucos dias agora, para o pessoal da minha idade, ele é muito conhecido, é o Ney Lisboa. O Ney esteve hospitalizado em Porto Alegre. O Ney Lisboa é um cara que fez parte da cena musical dos anos 80 profundamente, né? Um cara, todo mundo cantava as músicas dele, né?
E Oi, voltou aí, né? Eu estava falando aqui agora da importância, né, dos músicos, e falando agora que o Ney Lisboa, há poucos dias, sai lá, venceu o Covid no hospital, né, e da importância dele como músico, né? Há quem diga que ele foi o Caetano Veloso, que é o Caetano Veloso do Rio Grande do Sul, né? Incansável, Ney Lisboa. Agora eu te pergunto, será que agora com a pandemia, esses segmentos da música, que é a música popular brasileira, o rock, parece que andavam meio, né, encostadinhos e agora estão voltando? Pois é, Cláudio. Desculpa aí, pessoal, que eu dei uma caidinha, mas voltei. É, Toda a dificuldade, eu acredito que sempre vem, Uhum. bem como tu falaste, né, para nos decantar, para a gente se Isso. redescobrir. E isso está acontecendo no meu processo criativo. Eu desengavetei muitas coisas que eu tinha, muitos projetos que eu tinha vontade de fazer, por conta de nunca ter tempo. E tempo é uma questão de prioridade, né? Às vezes é forçado, como agora o tempo está sendo forçado a É. fazer mais parte do convívio diário da gente. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que está aparecendo muita gente que foi obrigada a se reinventar e tirar das gavetas da mente, das gavetas literalmente falando, aquelas anotações, aquelas poesias. Então eu tenho visto a cena criativa aparecendo de novo. E sim, o funk e o sertanejo têm as suas verdades, Ah, é tem. uma cena importantíssima do movimento cultural, mostra a cultura de um povo, aonde ela chega, então a gente não pode condenar. Ao passo que também tu falando citaste o Ney, O né? Ney Eu li alguma Lisboa. coisa há pouco tempo na rede social que ele entrou e concorreu como em algum projeto cultural do Estado em trajetórias e ele não foi aprovado. Então, vê só, né, bicho? Que coisa mais Então, absurda assim, do que isso? não teve a sua trajetória reconhecida. Então, pô, tem algumas coisas que acontecem que a gente não consegue Não dá entender, pra né, bicho? entender, né? Imagina, mano, esse cara aqui, não gostei desse coroa aí, não. Não, tá, mas esse aí é o Ney Lisboa. É, Que bárbaro, vai que né? ele entrou com o nome de registro dele, né, do RG. Vai saber, né? Aí, Tem né? essas coisas, né, Ah, cara? né? Mas, olha, sabe que eu tenho muita. Eu sou um saudosista, né? Cada vez que eu te encontro, tu tem um violão na mão, eu peço pra te tocar uma coisa antiga, né? Mas não dá pra viver só das antigas, né? Tem muita coisa nova, né? E vocês que têm projetos autorais, eu digo vocês, porque tu e muitos outros músicos têm isso, né? Uhum, E a uhum. gente fica. Sabe que muito tempo, uma vez eu tava extremamente irritado, porque eu achava assim, lá na minha inocência, mais jovem, mas esses caras cansaram de ganhar dinheiro e foram embora. E aí eu trabalhava numa rádio, fui entrevistar o Vanderbilt. Chegar, cara, mas o que tu tá fazendo em São Paulo, cara? Pô, os replicantes e tal. Ele dizia assim, cara, mas como é que eu boto isso no mercado hoje, entendeu? Está todo mundo cantando cada vez que eu chego em casa, a barata da vizinha. Aí eu vou cantar o surfista calhorda, cara. Não entendeu? Quer dizer, são segmentos de mercado, né? Mas a gente tem esperança que essas coisas boas voltem. E aí tem muita coisa engavetada aí, Paulinho? Eu acho que a questão do que é bom, né, e a volta, eu acredito que o músico também precisa se reciclar, precisa acompanhar a, a modernidade, né? Tu vais fazer uma carta hoje, uma música dizendo que tu escreveu uma carta para a pessoa, aí os mais jovens, mas o que é uma carta? Uma Então, carta, é o assim, e-mail. né? Então, assim, bicho, tu manda um WhatsApp e daqui a 10 anos o WhatsApp já Vai não ficar vai ser velho também. aquilo, então a gente precisa se modernizar. E claro Quanto que o telegrama eu saudosismo, mandei para as namoradas? O que é pô, tu telegrama? vê, bicho. Então, então, velho, eu acredito que a gente tenha que se modernizar, sim. E, por exemplo, né, que tu estava falando do Wildner, né? Foi Uhum. O tu Vanderbilt? citou o Van der Wildner. E assim, a gente vai dar uma olhada no que tem de coisa nova embasado nas transformações que o mundo da música passou. Antigamente tinha as grandes gravadoras, e aí tu É, assinava com uma grande gravadora. Daí depois veio o MP3 e o vinil saiu. Daí depois, hoje, as plataformas, né? Tu é. estás nas plataformas musicais, por exemplo. Eu sou um cara que eu ainda não estou nas plataformas, bicho. Eu É? não. Eu vinha fazendo os meus shows, fazendo os projetos Toca o Teu Som, que tu comentaste sobre projetos autorais. Uhum. Então, tem os caras tipo o Carlinhos De Luca. O De Luca tá em todas as plataformas, o Chris Rose também, e eu ainda não. Eu ainda não, porque eu vinha trabalhando com as minhas palestras sobre dicção e oratória,
ou trabalhando com a publicidade musical, né, os Uhum. jingles que eu produzo há Uhum. 26 anos, e dos eventos presenciais. Então, eu me acostumei nisso e ainda não encontrei o tempo necessário para poder entrar nesse mercado que é tão latente e tão necessário. Cara, Então, essas transformações são precisas, são necessárias, né? são necessários. Só que eu fico pensando assim, tu lembra ali em 1996 que nesse verão você merece uma cerveja antártica? O Tim Maia, né, cara, com a camisa azul reluzente, né, cantando no meio do estádio de futebol. Era um negócio maluco. Os comerciais do cigarro Hollywood, os jingles da Coca-Cola. Cara, como tinha coisa boa, né? E esses dias eu estava vendo de uma grande rede, que, claro, não vou citar por uma questão óbvia, ética e até para não ser processado por eles, né? Mas, cara, eu acho que aquele comercial não ajudou os caras a vender, tu entendeu? Muito pelo contrário, correu a turma da loja. Até o mercado da publicidade parece que ficou meio doente. Será? Cara, é que as percepções, assim, às vezes, bicho, esses tempos eu faço, assim, né, uma pergunta para as pessoas, assim, né, vai verão, vem verão, é uma propaganda de cerveja, É. qual é a cerveja? Pois é. Numa palestra eu perguntei, assim, cara, menos de 20% sabia, eu disse, quem sabe levanta o braço. Eu não Sei sei. lá, tinha umas cento e Não, não me cinquenta lembrei pessoas. agora. Não lembrei. Então, Não é o que lembrei. eu te digo, né, bicho? É. Mas isso vai verão e Mas volta eu lembro do verão, Tim vem Maia com a verão. Antártica. Tu vês. Então, assim, o ramo publicitário, ele corre um grande risco de, às vezes, dar na trave, né? E É. também é normal, É. não é uma lástima, mas são milhões, né? A gente É. não pode... É. São milhões É investidos muita ali. grana gasta ali, né? Muita grana. Tu falou que tu Sim. tem 26 anos de jingle, né, Paulinho? Pra quem não sabe, jingle é, Uhum. é aquele comercial que o cara faz cantado, né? E como é bonito tudo aquilo, né? Como é Uhum. legal tudo isso. Mas assim, já falamos sobre várias coisas, agora eu quero te perguntar, Paulinho, e agora, Paulinho? Quando tudo isso voltar, o que que nós podemos esperar do Paulinho musicalmente? Pois é, bicho, achei interessante a tua pergunta. E agora? Agora é o nome da minha produtora. Eu sei. Agora. E agora? Agora, Agora. estratégias de comunicação. Uhum. Então, bicho, eu acho que o tempo é sempre agora, né? A gente pode se embasar no passado para tentar se modular e repetir os acertos, para tentar não repetir os erros, projetar um futuro, mas onde tudo acontece é no hoje, né? O amanhã não existe, o amanhã nunca existe, a não ser numa projeção de física quântica, o segredo. Então a gente pode Com muito bem aquela. trabalhar É. com a projeção quântica, mas agora é o momento de eu estar também me reciclando. Eu tenho escrito algumas coisas que eu tinha vontade de escrever, eu tenho vontade de fazer um programa não digo de entrevistas, mas e também não só de opinião, mas de bate-papo, né? Tá Um convidado. bate-papo sobre Tá, cultura, tá sobre convidado. política, as coisas que eu gosto, sobre espiritualidade. Isso. Então eu estou pensando em tirar isso da gaveta. Tô Quando é pensando que em nós tirar isso da assinamos o gaveta. contrato? Ó, aí ó, convite ao vivo Ao não é vivo? sempre, né, É bicho? compromisso. Convite ao vivo não é sempre Não é que o se primeiro tem. que eu Muito te obrigado. faço, mas aí, né? Eu sei, eu Entre sei, eu muitos sei. violões, canções e muitas coisas, o tempo desaparece, não é, Paulinho? Pois é, bicho. Então, assim, eu tenho um projeto de um livro infantil que eu estou levando adiante aos pouquinhos, escrevendo outras literaturas que há muito tempo eu tinha guardado na minha cabeça. Mas eu te confesso que eu não sou um cara muito organizado, bicho. Não sou. Então, às vezes, eu escrevo um pedaço de uma coisa, daqui a pouco eu tô compondo música, daqui a pouco eu tô compondo jingle, daqui a Volta lá pouco eu tô pro. pensando em peça de teatro. Então, eu vivo num turbilhão, assim, minha cabeça é uma batedeira. Imagino. Cara, Então, eu tô pensando em muitas coisas, cara. Tu sabe que tem a gente falou nele agora, tem uma música do Ney Lisboa que retrata muito bem esse momento, acho que até que a gente está vivendo, né? Onde ele diz assim, que a velha limousine da canção virou lambreta de segunda mão, né? Come on, baby, vamos passar um bom verão em Calcutá, né? Em E, cara, Calcutá. baby, né? Que loucura, né? A vaca foi pro brejo e atolou. E eu acho que é bem isso, né? Nunca foi tão atual, né? Nossa. É uma Não, tem MPB algumas gaúcha, coisas. mas é, né? A vaca foi pro brejo, literalmente atolou, né? Ih, lá foi a Bicho. vaca pro brejo. Bicho. A gente tá meio É o vivendo grande Ney. isso, né? Mas me conta, tu tens esse projeto, um livro infantil, é, Paulinho? Sim, sim, eu gosto muito de trabalhar com crianças. Certa feita em Porto Alegre, eu comecei pela um convite da editora Moderna e o meu primeiro desafio foi conversar com
200 crianças na Escola Rosário, e Uhum. era uma palestra musical de improviso, que na verdade o palestrante não pôde ir e o músico também não pôde ir. Daí os caras me convidaram, tu dá palestra? Eu, sim. E tu é músico também? Sim. Então, ali eu tive uma experiência muito gratificante, assim. Era para Porque três quando e eu te cheguei, juntaram três em um. cara, quando eu cheguei, as diretoras, assim, disseram, olha, essa meninada aqui é só terrorista, né? Então, assim, ó, o Imagina, cara. barulho deles é tremendo. E, na verdade, eu acabei conseguindo ter muita sensibilidade e o que que eu pensei? O que que eu vou fazer com essa criançada, bicho? De improviso, vou falar de quê? Vou falar... Então, tinha um periquito ali, que era o símbolo deles, e aí eu compus na hora uma musiquinha pro periquito e tal, sentei na beira do palco, deixei o microfone de lado e comecei a cochichar com ele. Vou contar uma história para vocês. E essa história... E aí a criançada daqui a pouco foi cutucando o Ó, outro, escuta o tio, escuta o tio. Daí eu gostei daquilo ali. E aí fiz uma série durante 2 anos, assim, de palestras infantis por algumas redes escolares. Aí tinha na minha cabeça de escrever uma literatura infantil. Então eu convidei a minha afilhada, que tem 13 anos, para ser a ilustradora do livro. E esse livro trata de cidadania, trata de política, trata de sexualidade, trata de meio ambiente, de uma forma lúdica. Então, muito legal, com ilustrações de uma criança. Então, está sendo um projeto que eu estou gostando muito de trabalhar nele. Esse é essa, um projeto infantil uhum. que eu tenho. Essa linguagem da música, do infanto juvenil na música, eu vi uma entrevista antiga do Lobão um dia que dizia assim, cara, nos anos 80 a gente enfrentou uma baita de uma barra. Primeiro, que teve uma banda que na época era para sair por uma determinada gravadora e não saiu, saiu por outra, porque o nome da banda era Camisa de Vênus. E a gravadora conservadora disse: não vamos lançar isso aí de jeito nenhum. Primeiro que isso aí não vai dar certo, não vai vender. Foi um maior sucesso. O Camisa de Vênus cantando o Miguel, cantando Sica Chambô. Pô, quanta coisa legal saiu dali, né? Quanta letra impactante, né? E depois do próprio Marcelo Claro. Corraú, né? E tinha esse negócio do conservadorismo e tinha algumas letras, algumas coisas meio capciosas, né? Tipo Doutor Silvana, né? Quase que não sai o disco. Ela foi dar a mamãe, né? Imagina, Uhum, e o cara uhum. ainda descreve lá em 86 que eram quase 3h30 da madrugada e a sua mãe esperava no portão. Imagina, descrever o ato, né? E isso era tudo muito Sim. complicado. E aí, esses dias eu tava vendo assim, cara, parece que a gente encaretou, cara. Parece que a gente, hoje em dia, qualquer coisa que um artista principalmente fale assim, que tiver fora do contexto do Instagram aquele dia, ou do Facebook naquele dia, ou dos YouTubers daquele dia, os caras massacram, acabam com o cara e acabou ele ali. Tá isso, né? Tá mais delicado Pois é, agora do que lá bicho. atrás? Cara, eu acho que o mundo está muito delicado. Então, assim, a gente tem uma frase que é muito interessante, né? E o que que é mimimi? Mimimi é a dor que não dá na gente, né? A dor que Dói no dói no outro, né? outro. Então, a É. gente não pode dizer que é bobagem, mas, ao mesmo tempo, tá muito complicado, sim, porque de ambos os lados, né? As patrulhas. É. Então, tu acabares com a reputação de alguém é dois toques, bicho. É Então, dois é toques, muito cara. complicado. Eu que gosto muito de escrever, eu tinha a coluna O Palavreiro, que eu fazia nos jornais aí da região, e eu digo coisas, cara, de 4, 5 anos para trás, eu escrevia um pouco mais livre. Hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, escrever alguma nota, escrever alguma crônica, até para as redes sociais, eu me pego muitas vezes, bah, mas isso aqui pode ser ruim, né? Então eu vou colocar dessa forma. Então a gente passa a se policiar muito mais. Por um lado é bom que a gente acaba com muita com muito preconceito que É. são preconceitos assim que estão impregnados na nossa cultura, né? Muito machismo, muito conceito, muito preconceito religioso, muito preconceito de raça, de credo. Então isso é bom, por um lado. Por um lado é bom que a gente passa a pensar, né? Palavras do cotidiano, É. né? Quando a gente fala, a doméstica, né? Olha só, a minha mãe foi trabalhadora a vida toda, né? E era tida, digamos, era comum se dizer doméstica, mas doméstica vem de domesticar alguém. A Então é um empregada lá bicho de que tu tá casa. domesticando. É. Exato. Então, assim, são coisas que a gente nem se toca, e foi criado assim, a hora que judiaria, tá judiando, mas daí também já tá, né, tá falando, porra,
né, de judeus, então a É, gente tem que cuidar. Por esse lado eu acho bom, que a gente tira algumas coisas que ofendia, e nem ofendia. se dava por conta. E nem se Por dava por outro conta. lado, por outro lado, a gente, cara, muitas vezes tu tem que cuidar tudo que tu fala, tu tem que cuidar tudo que tu posta, e daí a gente entra naquele contexto político, né, daquele extremismo, né, É, seja para que lado for, para a direita ou para a esquerda, é um cabo de guerra, e o que o cabo de guerra faz? Anula a força. anula a E força. para um lado vencer, o outro tem que cair. Tem que ganhar. Então isso para mim é uma boçalidade total, sabe, o extremismo, é direita ou é esquerda, a demonização do outro. É, tu sabe Então que isso... hoje em dia, tu que é compositor, né? Imagina assim, eu conheço ele pessoalmente. Uma vez eu trabalhei numa empresa onde ele também trabalhava e fazia um programa lá, a gente cruzava e às vezes conversava com a gente. É uma pessoa muito acessível, que é o Marcelo Nova. E a Uhum. gente lembra que logo 5, 7, 6, 7 anos depois que ele fez a música, né? É Silvia, né? Você disse que amava e eu acreditei, depois te peguei e pi, porque eu não posso dizer por causa do horário, né? Do vizinho, e aí vai, né? Ô Silvia, né? E dei o sinalzinho de novo por causa do horário. Cara, se ele escreve aquela letra hoje, eu não. Cara, eu não sei onde é que ele ia tocar aquela música, porque. Acho que nem no YouTube, ia ser um problema. Por isso que eu te falo, parece que assim, Pois tem é, coisas, né, que tinham essa, como a judiaria, né? Ou como a doméstica ou a empregada lá de casa, mas também tem coisas assim que faziam parte, né, e foi, né? Tem um amigo meu, escritor, que escreveu um livro, O Poeta que Pariu, e foi censurado numa uhum. cidade do interior do Rio Grande do Sul aqui. Grande Gabriel O Fernandes. Gabriel Fernandes, cara. Nosso colega aqui da casa. Um dia chegou o Gabrielzinho louco, disse: Olha, censuraram o meu livro. Disse: Como? Olha o título. Poeta que pariu. Pariu a poesia, pariu as palavras. Não, não pode. Ah, não Não, pode tu dizer vê só, aquela cara. puta cidade bem linda. Mas não pode dizer isso aqui. Que coisa, Pois né, é, Paulinho? o Faustão há quase 30 anos fala porra e Fala. fala Porra, pentelho meu! Ah, puta, em horário pariu! nobre. O 4 da pentelho, tarde. entendeu? Pentelho Ah, em seu horário nobre, pentelho. É. às Pentelho 4 é horas pelo da manhã. pubiano. Ele fala. Exato, então, assim, qual é a diferença daqui? É o local, né, cara? Então é uma bobagem, tem cada bobagem que eu vou te dizer. Ao mesmo tempo que o livro do Gabriel é censurado e diz que não se tem censura, tem letras que às vezes tu vê em grandes redes de rádio, quando toca, e tu citaste antes o funk carioca, O fã com carioca. algumas frases assim que eu fico com vergonha se tem uma É, criança perto. é, Gente, como é que estão é, falando isso assim, é. né? E a tal Então, da sarrada lá toca meio-dia em qualquer emissora de rádio. pois E é, a uma coisa gurizada tá lá pode, até o outra não chão. pode. O Uma que, o coisa que, pode, outra não é, pode. o que é pecado no reino, né? Paulinho, e assim, cara, cara, tem tanta coisa para te perguntar. Já falamos do Paulinho escritor, já falamos do Paulinho do jingle, mas eu vou voltar para o Paulinho compositor. Tem coisa nova no forno para agora ou para depois disso tudo? Nossa, bicho, é um problema. Eu digo que conviver comigo é um problema. Que me vem na cabeça, às vezes, 3, 4 músicas por dia, né? Muitas vezes eu não consigo passar nenhuma para um papel ou para um gravador. Eu tenho músicas ainda que estão na minha cabeça há mais de 20 anos, que Que tá em loucura, algum cara! HD que eu não entendo como é que fica ali. Aquelas ali ficam E ali e eu não fica as ali, é. gravo. Eu sei aquele refrão, eu sei como é que eu quero fazê-la e ela fica em algum canto assim dessa cachola grisalha aqui. E tu nunca escreveu Mas ela. sim, não, eu tô esperando o momento certo para continuar. Então isso tem várias, bicho, Deixa tem eu fazer uma várias. pergunta que eu sempre Mas tem faço para o muita coisa compositor, nova mas tem que assim. ser agora a pergunta. Nunca apareceu o momento certo ou nunca apareceu a mulher certa para arrancar esta música daí? Ah, te As duas peguei. coisas sempre aparecem, né? A gente tem que saber lidar com elas. A Que gente não sabe loucura, qual cara. é que às vezes vai te deixar um pouco mais fora de esquadro. Isso. Como é que é esse Porém, processo? Fica cara, 20 anos aí. é assim, é que eu sou autodidata, né, Claudinho? Eu sou completamente autodidata em Aí que é tudo que eu bom. faço. Eu não me orgulho disso, mas as Não, pessoas às mas eu vezes acho tão conversam legal isso. comigo, Acho que aí o talento tá puro. Não às tem vezes eu perigo de trazer vou, o. Hum. eu me sinto um pouco constrangido às vezes quando eu vou em universidades ou faculdades para dar uma palestra sobre comunicação, para dar uma palestra sobre oratória, uma palestra sobre literatura. E as pessoas, tu és formado em quê? Eu disse, pô, eu sou formado na vida, não sou formado em nada. Eu nunca fiz publicidade, eu nunca estudei letras, eu nunca fiz teatro, eu nunca estudei música. Então, o meu processo criativo, ele é uma bagunça na minha cabeça. Eu sou
99% inspiração, né? E o outro 1% é força de vontade. E essa força de vontade precisa ter os 99% de proporção para eu poder arrancar com as pessoas que estudam as coisas. Eu tenho Uhum. certeza que o Mário Tressoldi, por exemplo, resolve uma questão musical que às vezes eu levo meses para resolver em 2 segundos. Porque tem a teoria e tem o conhecimento junto ao talento, então fica aí o monstro que ele é e das coisas que ele faz. Mas o meu processo criativo, ele é uma bagunça, cara. É uma bagunça, porque eu sou fascinado pela palavra. E a palavra me traz a rima me traz a antítese, né? A antítese, às vezes, a metonímia, então o contrário, daí a metáfora, o que aquilo ali pode dizer, o que aquilo ali tem de sonoridade, se tem sonoridade, qual é a harmonia, qual é a melodia que eu coloco, mas Mas será isso que não isso te não se torna transforma puro? num personagem? Cara, me torna pura confusão. Então, porra, bicho. Às vezes é um problema, cara, mas tem muita coisa nova, assim. Eu Mas tô tu imagina fazendo que o muita Van coisa Gogh legal. não deve ter sido formado em belas artes, então pouco estudou poesia. Eu vou E olha continuar com a aí. minha orelhinha. Cara, e tudo isso vem de uma nascente pura, o que eu te falava, né? Tudo isso é puro, né, Paulinho? Tudo isso acontece assim muito espontaneamente, né? Eu não estou falando mal aqui do cara que estuda belas artes, ou do cara que faz uma faculdade de música, não. Como tu dissesse aqui, tu pega o Mário Tressoldi, dá 3 estribilhos no violão, resolveu um monte de coisa de uma Uhum, música, né? uhum, Enquanto que o outro, que é uhum. autodidata, fica procurando para ver se fica bom. Mas sabe que eu acho que um pouco também para a pessoa que é autodidata nas questões, nas artes cênicas, na música, na poesia, e que não tem formação, o cara, o dito autodidata, tudo bem, mas às vezes o outro está fazendo uma coisa com a essência do mestre dele. E tu não, quando tu vai fazer alguma coisa, tu faz da tua essência. Tu não busca no mestre porque tu não teve. E aí, se tiver que ficar muito ruim, vai ficar. Mas se tiver que ficar muito bom, vai ficar muito bom e aquilo é essencial, né? É puro, né? Isso é muito legal. Já fiz muita coisa ruim, assim, muita coisa que eu ouço depois, eu disse, isso aqui Normal. não me desce. Sabe aquilo É. que vem e dá aqui, ó, não entra no ouvido, dá na trave, assim, sabe? Então, Uhum. muita coisa eu fiz. Mas eu procuro buscar muita referência, assim, eu gosto de ouvir muita coisa diferente. Uhum. Então, por exemplo, as coisas teatrais que eu já fiz, às vezes ou em teatro mesmo, ou em cursos de ciência política. Os personagens que eu interpretei, mais de 30 personagens políticos em uma fundação que eu trabalhei muitos anos, e Uhum. depois eu fui descobrir que era muito embasado nos filmes que eu olhava do Chaplin, nos filmes que eu olhava do Jerry Lewis, e depois do grande mestre mundial, para mim, o Chico Anísio, né? Para mim, o O maior Chico ator do Anísio. mundo Que é que já brasileiro, que é existiu. nosso, e que, aliás, não era ator de É, um né? personagem. As pessoas falam assim, o Charles Chaplin fazia um personagem. O Chico, olha O quantos fazia Chico, em um meu Deus. programa. Não é? Ele E e tu o Jô esquecia Soares, que né? ele, e tu esquecia que o Chico Anísio, ali, quando ele estava ali, que ele era um homem, tu olhava a velha, tu olhava o pai de santo, tu A olhava, bom, Salomé de enfim, tu Passo começava Fundo, a falar, barbaridade, como é nossa, que fazia aquilo? então o que eu E não quero fazia te com a voz, né, dizer, Paulinho? Fazia com o com corpo dele tudo, aquilo, né? Com tudo. Ele o entrava no espírito personagem. dele, acho que saía e entrava aquela A outra Salomé de concepção, Passo assim, algo, Fundo, né? O nossa, Coalhada. Tantos deles, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. sim. Tem uma música, por exemplo, assim, pô, o Claudinho vai no show, as gurias vão tudo no show, tá lá o Paulinho com tá lá o Paulinho com o violão ali, né? Todo mundo ali assistindo o show do Paulinho. E tem aquela música que tu fez, que tu gravou, mas que tu detesta aquela música. O cara vai lá e pede pra te cantar, se vai ser a tua melhor música. Isso Cara, acontece. sempre tem, bichos, sempre tem, mas acho Não que precisa dizer qual acontece é a mais música. com os artistas assim de uma proporção grande, nacional, assim, né, Ah, bicho? Acho que acontece muito com Los Hermanos quando pedem para eles tocar Ana Júlia. Então acho que, digamos assim, os artistas de um patamar mais regional, mais local, acabam nem tendo muito isso, porque eu toco muito em eventos, gosto de tocar muito em eventos culturais autorais. Então a gente sabe o que passa a música autoral. E quando eu vou fazer um evento autoral, um sarau, às vezes tem 15, 20 pessoas, às vezes tem duas, né? Quando muito tem 60, 50, que já prezam por uma poesia. Eu que gosto de escrever muitas coisas em metáfora, então isso não acontece muito comigo, né? Eu tenho uma proporção
que tá dentro do meu tamanho, talvez, né? Que é daqui da região. Hum. Mas, claro que as músicas preferidas sempre tem. Então, graças a Deus, eu ainda nem passo por isso, porque as músicas que eu acho mais feias, eu nem coloco na roda. Eu deixo Nem bem bota na roda. quieto. Que loucura. Não. Paulinho, eu te perguntei sobre o que tinha no forno ali naquele momento, na verdade o que tem no forno de todos nós agora é a esperança que isso passe, né, cara? Que isso vai embora e que a gente volte, né, para o normal e que a gente veja o Paulinho fazer o show da Beira-Mar, que a gente veja o cara fazer o show ali e que todo mundo volte saia desse pesadelo, dessa noite interminável que entrou a cultura, né? A gente teve ali o Aldir Blanc, que ajudou muitos Uhum. artistas, mas também ficou aquele, nem eu gostinho da Quero Mais, era a expressiva necessidade de precisa mais, né? Os artistas vai Sim, fazer um sim. ano que aqui a classe está parada e pelo jeito vai ficar mais uns 8 meses pela frente nessa situação. Como é que vai ser isso, hein, cara? Vamos ter que fazer uma Ontem, mobilização, pedir para voltar, a Lei Aldir Blanc ser cara, reeditada. não, ela já está, né, em Estão caminhos encaminhando, né? disso. A Jandira Fegali, que a gente tem lá em Brasília, assim, foi de Uhum. extrema importância para esse nosso Deputada movimento. federal Jandira Fegali, é. Pelo Rio, Eu né? fui, eu fui É. agraciado com alguns projetos da LAB, né, que é Lei Aldir Blanc. Uhum. Tu até estavas trabalhando em um evento, né, aquele meu Tava? show de 25 anos de Sim, sim, comemoração sim, sim, de sim. carreira autoral, Foi né, nós que tu estavas levantamos lá o com uma, sinal lá, é. Era nosso trabalho ali. aquela mega estrutura lá É. que o Juarez Da Ginga colocou, Brasil, então, é. de palco e som, o gig, toda aquela mega estrutura. É. Então, assim, foi um refresco. E alguns artistas, né, é o seguinte, cara, o que aconteceu, Claudinho, é que muitos artistas não sabiam fazer um projeto, não sabiam se inscrever, eles não estavam acostumados com isso, e a grande maioria não foi beneficiada pela Lei Aldir Blanc. Eu mesmo tive que me reinventar e entrar nos editais e coisa assim. Que a O maioria Mário, não por está exemplo, que eu preparado para citei, aquilo, é um fato já era um novo, né? cara que vivia isso há muitos É. anos. A viver dos projetos e saber entrar, saber a linguagem. Eu Hum. tive que meio que aprender, e ainda estou aprendendo. Mas É. quantos e quantos não foram agraciados pela Lei Aldir Blanc? Não, Muitos, cara. cara, de março até agora ganharam aqueles R$ 600 durante um tempo e nada mais. E nada E daí os mais. caras não são muito da comunicação de fazer lives. Cara, a galera tá passando necessidade mesmo, É uma loucura, né? mesmo. Sabe que não faz muito agora nós fizemos agora antes da bandeira preta, lives aqui em Capão da Canoa com a Ginga Brasil, né? Com o Uhum, Juarez. E foram várias, né? Tem um empresário, dono de uma emissora de rádio em Capão da Canoa, ele também tem a Metrópole Eventos lá, que é o Jairo, né? E o Jairo uhum, Burlick, ele tem lá a equipe dele, então ele faz captação de recursos e botou a turma para ganhar um dinheirinho lá. Eu até acho que o Jairo uhum, mais gastou do que qualquer coisa naquilo, mas ele fez, ele botou a participação dele na crise. E foram muitos lá, porque uhum, não é da Lei Aldir Blanc, é de uma lei de incentivo à cultura do Estado. Foram vários projetos ali que eles uhum, foram conseguindo captar esses recursos, né, cara? E tu via muita gente envolvida naquilo ali, né? E depois teve aquelas edições da Aldir Blanc aqui, né? Mas eu acho que isso tem que uhum. continuar, né? Porque senão o pessoal não vai. Esse dia eu tava vendo, cara, os caras do Barbarella, de uma banda aí famosíssima que tem no interior, os caras botaram uma lavagem de automóvel para sobreviver, Paulinho. Os caras baita músico lavando o carro. Cara, é complicadíssimo, complicadíssimo mesmo. Mas já está assim, já estão sim os recursos sendo direcionados a algumas fundações. Eu consegui aprovar alguma coisa hoje na Central Única das Favelas, aquela da CUFA. A CUFA A própria Fundação Marco Polo entrou com um edital muito grande, com muito dinheiro. Ali entrou. não entrei nesse. Claro que sempre tem o lado de quem perde chora, né? Quem ganha sorri, mas muita gente reclamando que um dos pontos ali do edital que as pessoas disseram que as pessoas não marcaram. Eu tenho quase certeza que eu marquei, mas apareceu Uhum, só, tu não marcou, então tu tá fora. Assim, ok, vou fazer uhum, o quê? Vou ficar brigando? Essa vida, vamos pra frente, né? uhum, uhum. Então, bicho, ganhar dinheiro andando pra trás, só o Michael Jackson, né? E esse já foi.
E ganhou uma Então, vez também. ganhou, né? Mas é o seguinte, cara, a classe artística precisa e precisa muito, que nem outras muitas classes. Mas nós fomos, já está batido, mas é preciso lembrar, fomos a primeira classe a parar e seremos a última a voltar. A Ontem, última conversando voltou. com o primo da cerveja primo, ele dizendo, não, Paulo, ainda mais um mês acho que a gente está, né? Eu disse, bicho, não vejo como. Eu não Não acredito vejo como. nisso. Acho que ainda 6, 7, 8 meses não tem como voltar ao É, normal. não tem. Tu imagina, tu vai juntar toda aquela galera que juntava nos shows que as prefeituras faziam beira-mar aqui, agora de imediato, né? Tipo a festa do peixe, eu vejo com muita dificuldade a realização dela. Eu acho que é mais um ano que ela não rola. Eu acho que o rodeio do Imbé é mais um ano que não vai acontecer. Né? E tantas outras Também acho. festas, né? Porque realmente se tu fizer uma festa dessas, tu pode esperar que daqui a 15 dias tu tem 2, 3, 4, 5 cidades ou até mais, todas no gargalo das UTIs dos hospitais. Isso é incontestável. Não tem, né, Paulinho? O que se dizer Não, disso, sem né? dúvida. E daí Cara, vai a política brigando com a ciência e a gente fica em cima e a gente disso, fica né, assim. cara? Cara, E tem as novas cepas e tem tudo. eu quero te agradecer demais por esse papo assim descontraído, gostoso que a gente bateu aqui. Porque num momento difícil como esse, né, cara, a gente encontra em ti ainda inspiração para rir um pouquinho. E isso é muito bom, né, cara? Não é Muito qualquer obrigado. pessoa que Muito tem essa obrigado. capacidade. Eu queria te agradecer demais a Eu acho. presença e te dizer para dar aí uma mensagem para a classe musical aí, que afinal de contas, desta classe, incontestavelmente, por mais humilde que tu não pareça, mas realmente é. Né? Ah, o Paulinho tá parecendo humilde só por estar ali lá na TV. Não, realmente, eu te conheço e tu é assim, mas por menos que tu queira que se diga, tu acaba sendo mesmo que um puxador da turma aqui da região, né, cara? É um artista que tem expressão. E aí eu queria que tu deixasse aí para a turma um recado aí nesse momento dificilzão que a gente está vivendo aí. Claudinho, eu agradeço demais ao Tendência, a ti, a toda a tua equipe aí, pessoal do som, da luz, da produção. Realmente, assim, os momentos que nós estamos passando são tenebrosos, são difíceis, que a gente tenha fé em Deus, que a gente não deixa se abater não deixemos nos abater pelas dificuldades, que toda dificuldade sirva para que nós possamos melhorar, para que nós possamos nos redescobrir, para que nós possamos avaliar os nossos valores, o que realmente vale a pena, o que não vale. Então, assim, coisas que a gente não dava muito sentido, que a gente não dava muito valor, a gente passou a dar. Sorte de quem passou a dar. Pena de quem não se tocou ainda que o mundo está passando por uma transformação social, econômica, filosófica, espiritual, e que Profunda. nós possamos, né, que nós possamos acreditar em dias melhores, bicho, e que nós possamos entender que toda a dificuldade ela vai testar a nossa resiliência. E a nossa resiliência é aquela nossa capacidade de poder voltar ao normal depois de uma pressão muito grande. E todos estamos, inevitavelmente, passando por uma pressão muito grande. E que nós possamos voltar mais fortes. E o poder da cultura na formação de um povo, um país que não tem um ministério de cultura, infelizmente, os tempos para frente, eu não vejo como melhorar. Enquanto a gente não entender que a cultura é mãe da educação, enquanto um produto interno bruto de um país não seja investido maciçamente em educação para escolher daqui a 20 anos, para que o nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, não fique tão aquém das grandes potências que a gente admira e a gente fica olhando lá da lanterna, lá atrás, o país não melhora. E para a gente melhorar, a gente tem que melhorar nas cidades. Cada cidade precisa ter um secretário de cultura atuante e a comunidade entender isso e levar para todos os meandros da sociedade. Obrigado, Paulinho. Até breve. Um grande beijo e muito sucesso e saúde. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Pois é, esse foi o Paulinho. E o Paulinho esteve aqui conosco. Batemos um papo gostoso. Legal, Paulinho. O Paulinho é bom, né? Hoje não era momento, nem estamos em tempo de fazer uma canção, mas nas próximas eu vou pedir que ele né, tire o violão do armário e cante uma canção pra gente. Agora vamos, claro, para a parte chata, mas ela é necessária e nós temos feito isso aqui por obrigação do ofício quase sempre. Bandeira preta, essa aí atrás. Está tudo preto no Rio Grande até o dia 22 de abril. Painel do coronavírus de hoje aqui dá a seguinte posição. Atualizado hoje às 15 horas,
confirmados 875.450 gaúchos estão contaminados pelo Covid. E recuperados estão 839.406 gaúchos. E agora lembrem, 21.261 morreram até agora vítimas do Covid-19. Eu me lembro que agora, há pouco tempo atrás, a gente falava em 4.000. Puxa, 4.000. 21.261 estão mortos, vítimas do Covid-19. Taxa de ocupação de leitos nas UTIs no estado é de 95,7%. Não te anima, não. Se for todo mundo correr para a rua agora, daqui a 15 dias nós vamos lá para os 150% de novo. Então, temos que manter caindo esta taxa, né, para a nossa segurança. O acompanhamento da vacinação no estado recebidas até agora são 2.861.600 doses das vacinas e foram distribuídas 2.844.999, aplicadas 61%, né? 61% de tudo isso foi aplicado já. Primeira dose foi aplicada em 27,5% dos grupos, né, dos grupos prioritários. A segunda dose foi aplicada também já em 6,4% deste grupo. Então, a segunda dose da vacinação já está em 6,4%. Números do coronavírus para Tramandaí. Confirmados 5.182 casos, recuperados 3.888. Hospitalizados são 13, óbitos 143. Em Tramandaí já foram imunizados cerca de 20% da população dos grupos prioritários. Até a última segunda-feira, dia 5, né? 10.571 pessoas já receberam a primeira dose da vacina lá em Tramandaí, né? Então, Tramandaí vacinando. Números comunitários em Imbé, atualizados ontem, confirmados 3.010. Recuperados 2.869, hospitalizados 22 e óbitos 94 pessoas até agora faleceram. Números da vacinação para Imbé, doses recebidas 6.839 doses, doses aplicadas 6.287, doses disponíveis agora 552 doses. Atualmente, a primeira dose está sendo aplicada em pessoas com 64 anos de idade ou mais no município do Imbé. A atualização dos números foi ontem, às 20 horas. E agora vamos para a previsão do tempo para os próximos dias aqui, não é? A previsão dá conta de que até sábado, não é? Até sábado, a previsão para o litoral é de sol com algumas nuvens e não chove. As máximas na casa dos 30 e as mínimas entre 20 e 23 graus. Previsão diária, né? Você tem a previsão diária, todos os dias está ali no site Tendência. Acesse tendencianoticias.com. Tendencianoticias.com está ali, só dá play que está ali, não é? A previsão diária para o clima no litoral, como vai se portar, se chove ou não. Nós estamos indo, depois desta agradável participação do Paulinho Ricoli, nós estamos indo agradecendo sempre, claro, a WebSul Telecom, sempre perfeita tecnicamente, nos levando até sua casa e pode fazer isso pela sua empresa, pela sua casa, te trazendo excelente solução de logística digital para os seus produtos. Aí temos também, falando em excelência, a Sindapa Tramandaí Imbé, que é excelente para te dar segurança na empresa ou em casa, com os melhores profissionais, os melhores equipamentos para a segurança privada. A Sindapa Tramandaí e Imbé tem todas as soluções que você precisa para a sua empresa ou para a sua casa. Soluções boas, maravilhosas, também tem a Profimac em Porto Alegre. A Profimac faz a manutenção da sua máquina, das suas lentes, e tudo fica como no dia que saiu lá da loja. Profimac está aqui no rodapé do vídeo, lá na Doutor Flores, em Porto Alegre. Se o problema for ir trabalhar e ficar inseguro ou não poder deixar seu pet sozinho, ele fica lá na creche das Sopatas, aos cuidados da equipe da Tia Mari. E se você for viajar,
né, tiver a necessidade de viajar, você pode deixar ele lá hospedado no hotelzinho também, porque ele pode também participar, o seu pet, do Clubinho Sopatas, onde você vai pagar menos pelos serviços que ele utilizar nas Sopatas, que busca ele lá na sua casa e depois leva ele novamente para você. Sopatas, no rodapé. Júlio Zer, o Júlio pode dar um tapa no visu, né? Nesses dias difíceis que a gente está passando, nós estamos vivendo, o visual é importantíssimo. E aí, o Júlio Zer, com hora marcada, vai te atender. Você marca, não pode aglomerar, marca o seu horário lá, que o Júlio vai te atender com certeza. Nós vamos embora, hora de ir. Voltamos quando for sexta-feira, na faixa das 18 horas, aqui no Tendência. Um beijo a todos, fique em casa, tome cuidado, use a máscara e vamos passar juntos por tudo isso com muito cuidado e mantendo o distanciamento e saindo de casa se for apenas extremamente necessário. Se não, se resguarde, cuide-se e este afastamento social é por pouco tempo e nós vamos voltar à normalidade das nossas vidas. Até sexta.